Meus queridos, estamos de volta novamente com esta live da Primeira Igreja Batista Penha Rio. Pastor Vitor Hugo quer agradecer muito, foi um momento bom agora, né? Esse de louvor, de adoração. Muito obrigado à ministra de música, a irmã Raquel Abreu, seu esposo, pastor Marcos Batista. Obrigado também àqueles que estão conosco, você que está chegando agora. Obrigado àqueles que estão compartilhando esta live nos seus canais, nos seus perfis. Muito obrigado mesmo. E eu quero hoje usar a palavra do Senhor para transmitir ao seu coração uma mensagem de esperança e uma mensagem de vida. Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7. E aqui em Lucas, no capítulo de número 7, nós encontramos a partir do versículo 11 a narrativa do evangelista Lucas sobre uma experiência marcante no ministério de Jesus Cristo e marcante na vida de uma mulher. É interessante que nos dias atuais, dificilmente nós ouvimos boas notícias. Normalmente, nós estamos ouvindo exatamente o oposto. Existem situações que nos acontecem, que envolvem a nossa família, que envolvem aqueles que convivem conosco ou alguém que nós conhecemos, e isso tudo nos abala e isso tudo nos entristece muito. Esse é um tempo que nós temos ouvido falar muito de morte e não de vida, mas eu diria para você agora que você precisa celebrar a vida e não a morte. E aí você pode dizer, pastor Vitor Hugo, mas o senhor não me conhece, o senhor não conhece a minha história, a minha experiência. Mas eu vou mostrar para você que é hora de celebrar a vida. Esse texto que nós temos aqui da palavra de Deus narra exatamente a história da morte do filho único da viúva de Naim. Naim era uma pequena vila da Galileia, localizada bem ao norte do pequeno Hermon. E esse texto é um texto que narra um momento em que a vida se encontra com a morte. Houve um encontro da vida com a morte. E essa experiência fala muito ao nosso coração, porque quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, quando nós confiamos em Deus, nós temos esta certeza e nós temos esta convicção. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Então vamos proclamar a vida, vamos celebrar a vida, vamos falar da vida e vamos, acima de tudo, viver a vida, viver esta vida que o Senhor nos garante. Esse texto fala que é possível celebrar a vida com Cristo. E por que isso, pastor Vitor Hugo? Porque mesmo diante da morte, nós somos confortados pelo Senhor. A palavra confortar significa alentar. A palavra confortar significa animar. A palavra confortar significa aliviar aquela dor que existe aqui dentro. E esse texto da palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo compadeceu-se daquela mulher. Versículos 11 a 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus foi à cidade de Naim, e com ele os seus discípulos e grande multidão. Na porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único que pode confortar o nosso coração. Ele é o único que pode aliviar a nossa dor. Ele é o único que pode enxugar as nossas lágrimas. Talvez você já tenha tido uma experiência dessa na sua família.
Talvez você já tenha tido uma experiência dessa envolvendo um amigo. E você sabe muito bem que nesse momento, quem traz o conforto verdadeiro é o Senhor. É o Senhor que nos conforta. Há um cântico que nós entoamos que diz que há momentos que as palavras não resolvem, e não resolvem mesmo. Mas aí o Senhor vem e nos conforta naquele momento, porque Ele é o único que pode fazer isto. Então, se você está em lágrimas, se você está com o coração triste, se você está abatido, se você está vivendo um tempo de luto e você tem esse direito, saiba que o Senhor é aquele que nos conforta neste momento. Mas quando nós abrimos esse texto da palavra de Deus, nós descobrimos que podemos celebrar a vida com Cristo exatamente porque, mesmo diante da morte, nós, além de sermos confortados, nós somos também abençoados. A palavra abençoado significa bem-aventurado, significa ser bendito e bendito pelo Pai. Os versículos 14 e 15, a palavra do Senhor nos diz assim: depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E a palavra do Senhor registra o seguinte: e Jesus o entregou à sua mãe. E Jesus o entregou à sua mãe. Deus é aquele que nos abençoa. Nos abençoa como, pastor? Nos abençoa exatamente com a lembrança do tempo que nós vivemos juntos com aquele querido, com aquela pessoa tão especial na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu costumo dizer isto ao longo do meu ministério, eu tenho dito assim para as pessoas que perderam seus queridos: traga à sua memória exatamente aquele tempo bom, aquele tempo que vocês viveram juntos, a bênção que foi conviver com aquela pessoa durante aquele tempo. Outra coisa, porque é isso que nos traz a bênção, mas também nós somos abençoados com a certeza, e isso é muito importante, com a certeza do céu, onde aquele querido vive agora. É um lugar totalmente diferente desse que nós estamos vivendo. É um lugar que não existe dor, não existe sofrimento, não existe lágrimas, não existe guerra, não existe fome, não existe traição, não existe pestes, não existe pandemia, não existe enfermidade, não existe nada disso, somente a presença do Senhor. Então, quando você traz à sua memória isto serve exatamente para abençoar a sua vida, querido, querida. Mas existe uma outra ideia que eu gosto sempre de trazer à memória, é que nós somos abençoados mesmo diante da morte de um querido, porque a esperança é que um dia nós estaremos juntos na eternidade. Um dia nós estaremos juntos na eternidade. Os meus queridos, meu pai, minha mãe, que já se foram, meus parentes, um dia eu tenho a certeza, tenho esta esperança de que nós vamos estar novamente juntos, e juntos lá na eternidade. Você também pode ter essa esperança, e essa esperança serve para te abençoar nesse momento de dor, de sofrimento e de luto. Mas quando abrimos esse texto da palavra de Deus, e nessa narrativa dessa experiência marcante no ministério de Jesus Cristo, nós descobrimos que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós celebramos a vida com Cristo, mesmo diante
da morte, porque Ele nos conforta. Mesmo diante da morte, porque Ele nos abençoa. E em terceiro lugar, mesmo diante da morte. Sabe por quê? Porque nós somos consolados pelo Pai. A palavra consolar significa aliviar, suavizar o sofrimento. E a Bíblia nos diz que nessa experiência, Deus interveio em favor do seu povo, em favor daquela viúva, daquela mulher. Os versículos 16 e 17, nós lemos assim: e quando todos ali estavam, todos louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões vizinhas. Esse texto nos mostra que por meio da fé nós podemos experimentar o consolo na hora da dor. Nós podemos ser consolados pelo Senhor. E o Senhor vem aliviar a nossa dor, suavizar o nosso sofrimento. O Senhor também vem nos abençoar. E o Senhor vem também nos confortar. Hoje eu gostaria de terminar esta palavra dizendo para você o seguinte: querido, querida, é hora de celebrar a vida e não a morte. É hora de celebrar a vida e não a morte. Você tem esse direito de passar por esse momento do luto e não deve ignorar isto. Alguém já disse que no luto experimentamos a nossa dor e choramos a perda de um querido no nosso momento de luto. Mas Deus conforta o nosso coração, enxuga as nossas lágrimas. O luto começa quando perdemos alguém e só termina quando sentimos paz de Deus em nosso viver. O luto é um direito que Deus confere aos humanos e não deve ser reprimido nem ignorado. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e com a sua família. Ele é aquele que cuida de você, te confortando, te abençoando e te consolando. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Abençoe aquele que está conosco nesta hora, acompanhando esta mensagem, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar o seu like. Eu sempre faço esse pedido para você. Que Deus esteja com você. Mas ainda não terminou, eu vou transferir novamente agora lá para o Rio de Janeiro, e aí a irmã ministra de música, a irmã Raquel, vai estar com seu esposo, o pastor Marcos Pereira, fazendo essa parte final. Depois eu vou voltar para o momento de oração. É com vocês agora aí no Rio de Janeiro.